Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre questões ambientais, motivado, claro, pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, que ocorreu no último dia 5 de junho. Então, como eu não pude gravar essa aula dia 5 de junho, uma vez que caiu numa segunda-feira, então não me resta outra alternativa senão gravar essa aula hoje, sábado, dia 10 de junho de 2023. Na verdade, a ideia aqui é falar sucintamente dos problemas ambientais que nós estamos enfrentando e, logicamente, colocar na cabeça de vocês, de forma clara e objetiva, que nós precisamos, em conjunto, trabalhar a favor do meio ambiente, porque a Terra é o nosso lar e daqui não sairemos tão cedo. Então, isso nos remete àquela ideia de que é preciso apoiar os projetos de desenvolvimento sustentável para que possamos também preservar a sustentabilidade não só da vida humana, como também das demais espécies existentes no nosso planeta. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá, moçada. Lembrando que no canal Geogênio existem várias aulas sobre o meio ambiente, que é inclusive um dos temas mais cobrados em concursos militares e vestibulares. Terra, sustentabilidade ameaçada. Nada melhor do que iniciar esse encontro mostrando a imagem do planeta em chamas, chamando a atenção de vocês sobre a necessidade mais do que eminente de apoiarmos as iniciativas de desenvolvimento sustentável e também reverter esses graves problemas ambientais que estão ameaçando espécies no mundo inteiro, inclusive ameaçando a própria existência da raça humana no futuro. Então, dentre os problemas ambientais destacados para esse encontro de hoje, eu comecei com o desmatamento dos ecossistemas. Essa aqui é uma imagem do desflorestamento ou desmatamento da floresta amazônica. A cada ano, o mundo perde milhões de hectares de vegetação nativa, não só de florestas, mas também de savanas, de vegetação de estepes e por aí vai. E na medida em que o desmatamento avança, e esse desmatamento avança principalmente em função das atividades agrárias, ou seja, a derrubada da mata para o plantio de pastos e para a produção agrícola, a principal causa do desmatamento no mundo, nós temos também o desmatamento derivado da exploração da madeira, das árvores que possuem valor comercial. Então, na medida em que o desmatamento avança, uma grande quantidade de espécies entram em processo de extinção ou, no mínimo, ficam ameaçadas de extinção. Tantas outras acabam sendo extintas
principalmente aquelas espécies endêmicas, porque a destruição dos ecossistemas rompe a cadeia alimentar e, consequentemente, inúmeras espécies acabam sucumbindo em razão dessa quebra, desse rompimento da cadeia alimentar. Então, a exploração predatória dos recursos naturais e, sobretudo, o desmatamento funcionam de forma bastante intensa nesse processo de desaparecimento de espécies da fauna e também da flora. É claro que, lembrando que, na medida em que o desmatamento avança, as consequências para o meio ambiente vão ocorrer de forma progressiva. Não só a degradação do solo, não só as mudanças climáticas, até mesmo porque florestas são fábricas de chuva, entre aspas, né? Assim como também, através dessa perda da biodiversidade, representada aqui nesse slide, né? Espécies que estão ameaçadas de extinção, apenas algumas das milhares de espécies que estão ameaçadas de extinção nesse momento no nosso planeta. Então, temos que não só proteger os ecossistemas que ainda não foram duramente impactados pela ação humana, como também proteger aqueles ecossistemas remanescentes do processo predatório de exploração dos recursos naturais desse planeta. Não só para salvaguardar a biodiversidade existente na Terra, assim como também para salvaguardar as próprias condições de sustentabilidade da raça humana. Aqui nós temos também um outro, está pulando aqui, perdão, a poluição do mar. Parece brincadeira, mas isso é uma imagem real da quantidade de lixo flutuante que você pode ver nessa imagem no mar. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma terminologia chamada sopão de lixo. O maior de todos está no Oceano Pacífico, entre a América do Norte e a Ásia, que ocupa milhões de quilômetros quadrados. Nós temos não só o sopão de lixo no Pacífico, assim como nós temos o sopão de lixo no Atlântico e no Índico, visto que parte do lixo produzido pelo homem, levado pelos rios para as baías, para o mar, e, consequentemente, esse lixo acaba sendo levado pelas correntes marinhas para o mar aberto, para o meio dos oceanos. Então, nessas áreas de convergência, ou seja, encontro das correntes marinhas, você tem um crescente acúmulo de lixo flutuante. E nós sabemos quais são as consequências desse lixo flutuante, quais são as consequências do microplástico no meio ambiente, não só no meio ambiente aquático, assim como no meio ambiente terrestre, matando uma grande quantidade de seres. Então, a poluição causada principalmente pelo plástico, que é o lixo flutuante que domina nas lagoas, lagos, baías, mares e oceanos. Então, essa poluição ela vai crescendo na medida em que a quantidade de lixo flutuante aumenta progressivamente nos mares, nos lagos, nas lagoas, nos oceanos. Isso também acaba não só impactando a vida aquática, assim como impactando a vida terrestre. Então, nós temos que buscar, através de medidas que devam ser tomadas em conjunto por todos os países, ações concretas para evitar que esse lixo alcance, no mínimo, os lagos, as lagoas, os mares e os oceanos. E para isso, claro, é preciso que não só se desenvolvam as obras de saneamento básico, se desenvolvam e implantem as ecobarreiras, se desenvolva um processo de educação ambiental, e esse processo ele tem que ser universal, ele não pode ser restrito
a um ou outro país, ele tem que ser universal, para que nós tenhamos uma consciência ambiental coletiva de que precisamos agir para salvar a sustentabilidade do nosso planeta. Eu não estou dizendo salvar única e exclusivamente a sustentabilidade da raça humana, mas a sustentabilidade das espécies vivas existentes no mar, nas ilhas, nos continentes, enfim. Então, aqui nós temos uma outra imagem, né, a poluição da água com esgoto in natura, que é aquele esgoto sem tratamento que em vários países do mundo, em razão da ausência de estações de tratamento de esgoto, em razão da ausência de saneamento básico, o esgoto ele é lançado num rio, é lançado numa baía, é lançado numa lagoa, é lançado na zona costeira, no litoral, e esse esgoto ele também é extremamente nocivo, porque esse esgoto lançado na água, ele acaba contribuindo para a mortandade de espécies, o desaparecimento de espécies, não só espécies aquáticas, mas também espécies terrestres, uma vez que, na medida em que você afeta uma cadeia alimentar, você estará afetando um conjunto de espécies que fazem parte dessa complexa cadeia alimentar. Então é preciso que os governos, os países, os governos desses países, os governos dos estados, províncias, os governos municipais, dentro da disponibilidade de recursos, promovam os investimentos necessários para tratar esse esgoto, evitando dessa forma que esse material venha a ser lançado de forma in natura num corpo d'água, não só de um rio, de uma lagoa, de uma baía, do litoral, do mar aberto, e sendo assim você criar as condições de preservação da vida nesses corpos aquáticos que estão sendo poluídos pelo lançamento indiscriminado de esgoto in natura. Essa imagem aqui mostra um duto. Olha a cor do esgoto, bem escuro, né? Isso aí vai gerar eutrofização na água, isso vai contribuir para a proliferação de algas cianofícias, algas que absorvem o oxigênio da água, liberam toxinas que vão matar os peixes que habitam esse ambiente. Provavelmente aqui nem peixe mais existe, em razão da poluição da água. Pela tonalidade, é possível perceber que essa água está bem poluída. Um outro problema é a poluição do ar atmosférico. A comunidade científica tem alertado sobre o aumento das emissões de gases estufa na atmosfera. Então, na medida em que aumenta a concentração de gases estufa na atmosfera, a atmosfera aumenta a sua capacidade de reter a radiação infravermelha, que é o calor irradiado pela superfície do planeta. Então, se a atmosfera aumenta a sua capacidade de retenção da radiação infravermelha, isso progressivamente vai contribuindo para que a temperatura média global aumente naquilo que nós chamamos de aquecimento global. Apesar de existirem aquelas pessoas que até hoje acreditam que o aquecimento global é uma falácia. Então, logicamente que nós devemos respeitar a opinião contrária, mas eu como geógrafo, eu como ambientalista, eu como um pesquisador do assunto, logicamente que eu defendo a tese do aquecimento global, uma vez que a ação antrópica ela está exercendo uma forte interferência na natureza, e não é só na destruição da biodiversidade, mas também nas diferentes formas de poluição que também dão a sua contribuição não só para as mudanças climáticas, assim como também para a intensificação da chuva ácida, assim como também para a acidificação dos rios, lagoas, lagos, mares e oceanos, colocando em risco uma quantidade de espécies muito grande. Então,
Nós temos, na verdade, que entender que todo esse processo de poluição, ele tem consequências diversas, ou seja, variáveis, não só pela potencialização do efeito estufa, mas também pela intensificação da chuva ácida, que também vai provocar morte de florestas, que vai acidificar o solo, elevando os gastos do produtor para fazer a correção devida do solo, que vai acidificar os rios, lagoas, lagos, provocando a mortandade de peixes e o desaparecimento de espécies de uma forma generalizada que pertençam a essa complexa cadeia alimentar. Além do mais, a poluição atmosférica tem sido responsável, para quem não sabe, pela redução da expectativa de vida em países do mundo, como por exemplo a China, como por exemplo a Índia. Aqui no Brasil, na própria capital paulista, a expectativa de vida recuou. Isso antes da pandemia do Covid-19. Estudos mostraram que houve um recuo de 1 ano na expectativa de vida do paulistano que vive na região metropolitana de São Paulo, que é a maior do Brasil, e a causa dessa redução da expectativa de vida é justamente a poluição atmosférica. O avanço da desertificação. A cada ano, milhões de hectares de terra estão sendo degradados, não só em função do desmatamento descontrolado, não só em função das mudanças climáticas que estão acompanhando o aquecimento global e o próprio desmatamento, assim como em razão do manejo inadequado do solo para as atividades agrárias. Agora, na medida em que a desertificação ela avança no mundo, ora, o que isso vai gerar? Menor disponibilidade de terra para a criação de gado, para o plantio de alimentos. Isso vai provocar o desaparecimento de espécies da flora, da fauna, vai provocar o desaparecimento das nascentes dos rios, reduzindo o débito fluvial dos rios e, consequentemente, comprometendo não só o abastecimento da população, das cidades, assim como o abastecimento dos reservatórios de água, não só aqueles destinados ao abastecimento humano, assim como aqueles pertencentes às usinas hidrelétricas que geram parte da eletricidade produzida no nosso planeta. Enfim, além do mais, a desertificação é uma das causas dos refugiados ambientais que crescem a cada ano no nosso planeta. De acordo com as previsões da ONU, no final desse século, nós teremos cerca de 100 milhões de pessoas vivendo no mundo como refugiados ambientais. Então nós temos que também adotar medidas não só para conter o avanço do processo de desertificação, assim como reverter esse processo de desertificação no mundo. Como eu vou gravar uma nova aula mostrando as soluções para esses problemas ambientais, ali eu darei uma explicação mais detalhada sobre aquilo que o homem está fazendo e deve fazer numa escala maior para reverter os graves problemas ambientais que não só ameaçam as espécies que habitam o nosso planeta, assim como a própria raça humana. Então aqui nós podemos ver esse chão aqui extorquido, ressecado, rachado pela seca ou pelo processo de desertificação que já está configurado nessa área aqui. A destruição da camada de ozônio é um outro problema ambiental que, aliás, começou a ser alertado já na década de 1980, no século XX, pela comunidade científica. Lembrando que a camada de ozônio, ela se encontra na estratosfera, que é a segunda camada atmosférica existente no planeta. A primeira é a troposfera, onde exatamente nós vivemos aqui na superfície e respiramos o ar da troposfera. Então, essa camada da troposfera, ela atinge aí 13, 14, 15, 16 quilômetros de altitude. A partir daí, nós temos a estratosfera. Então,
A camada de ozônio, ela desempenha um papel importantíssimo porque ela filtra a radiação ultravioleta, impedindo que essa radiação, que é nociva à vida, atinja com toda a sua intensidade a superfície da Terra. Se não existisse a camada de ozônio, consequentemente, eu não estaria aqui gravando essa aula. As espécies vivas que nós conhecemos, fatalmente, não estariam habitando esse planeta. Porque essa camada é essencial para a vida na Terra. Porque ela filtra a radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta que chega aqui na superfície é atenuada pelo filtro exercido pela camada de ozônio. Agora, a poluição atmosférica, as emissões de cloro, de flúor, carbono, cloro comprovadamente já com testes em laboratórios, ele destrói as moléculas de carbono, as moléculas de ozônio e, consequentemente, na medida em que essa camada de ozônio ela vai ficando mais estreita, a intensificação da radiação ultravioleta acaba aumentando e o risco de desaparecimento de inúmeras espécies. A destruição da camada de ozônio aumenta a incidência do câncer de pele, reduz a produtividade da agricultura, reduz a produtividade da pecuária, enfim. Então, precisamos também adotar medidas mais enérgicas ou mais bem pensadas para contermos esse processo de destruição da camada de ozônio que está avançando. Porque antigamente, lá no final da década de 1980, se falava no CFC, um gás de refrigeração que era muito utilizado em aparelhos de ar-condicionado, freezer, geladeira, frigobar, além também de ser utilizado em sprays, etc. Então o CFC, comprovadamente, que é o clorofluorcarbono, ele destrói as moléculas de ozônio. Agora, mesmo com a proibição de produção do CFC, o que se verifica é que a destruição da camada de ozônio continua avançando no nosso planeta. Então precisamos adotar medidas que possam ser utilizadas para o enfrentamento desse problema, de maneira que possamos também garantir a sustentabilidade da vida na Terra no futuro. Pulou aqui. Aqui nós temos o derretimento das geleiras, que é uma outra consequência das mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. Então, a partir do momento em que a temperatura média global ela está aumentando, a temperatura do ar, a partir do momento que a temperatura das águas oceânicas também está aumentando, ora, o que vai acontecer? As geleiras elas vão derreter num ritmo cada vez mais acelerado. Então, nada melhor do que essa imagem aqui do Ártico, em março de 2019, né? E aqui a imagem em setembro de 2019. Então, aqui tudo bem, é inverno, coisa e tal. Então, quando nós temos o período, aqui é o finalzinho do inverno, né? Na verdade, finalzinho do inverno, quase início da primavera do hemisfério norte, você tem o máximo de gelo, né, que você pode observar aqui nessa imagem. Então, aqui é que a imagem talvez não esteja clara para você que está vendo. Tem uma linha roxa que mostra o limite médio do gelo. Então, aqui em setembro de 2019, já no final do verão do hemisfério norte, você vê que as geleiras elas recuaram muito além daquele limite médio, mostrando que o gelo do Ártico ele está derretendo e a cada período mais quente que o nosso planeta registra, a cobertura de gelo nos meses de verão lá na região do Ártico diminui, assim como também está acontecendo na Antártida, assim como também as geleiras de montanhas estão recuando nas cadeias de montanhas localizadas em todos os continentes. Então, se essas geleiras elas derretem, sobretudo aquelas que se encontram em terras emersas, ora, isso vai contribuir para a elevação do nível do mar.
aí nós vamos ter esse problema aqui, ó, que é o avanço do mar. Claro que o avanço do mar, ele também é causado pela erosão costeira, a gente não pode abrir mão dessa tese, mas a erosão costeira, por sua vez, é intensificada na medida em que o nível do mar vai subindo e, consequentemente, na medida em que esse nível do mar sobe, as ondas elas vão solapando a zona costeira, provocando a erosão marinha e, como você pode ver, o recuo do litoral, o que exige das autoridades obras de contenção para deter o avanço do mar. E esse avanço do mar não vem ocorrendo de forma restrita no nosso planeta. Em boa parte das praias existentes, por exemplo, aqui no Brasil, o avanço do mar é notório, assim como também está ocorrendo nos Estados Unidos e outros tantos países do mundo. Agora, esse avanço do mar é fruto, em grande parte, da elevação do nível do mar, motivada pelo derretimento das geleiras em terras emersas, não só no Ártico, assim como na Antártida e também nas cadeias de montanhas existentes mundo afora. Então, para que vocês tenham uma ideia, na medida em que o nível do mar avança, a previsão é que milhões de pessoas até o final do século serão deslocados de zonas costeiras. Nós temos ilhas que são ilhas com altitude relativamente baixas, que vão sucumbir, vão desaparecer nos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Aqui nós temos o emprego de agrotóxicos. Então, na medida em que os agrotóxicos são utilizados em larga escala para salvaguardar as plantações de eventuais pragas e doenças, o que isso gera? Esses produtos químicos acabam matando uma grande quantidade de insetos e de outros animais, contaminando o solo, contaminando os alimentos, contaminando os recursos hídricos. Ora, por que a incidência do câncer aumentou tanto no planeta nas últimas décadas? Quando eu era rapaz, pouco se falava do câncer. Eu mesmo conheci poucas pessoas, quando era rapaz, que morreram de câncer. Hoje o câncer é uma das principais causas de morte no mundo. Agora, uma das causas do câncer é justamente essa química que está sendo utilizada não só na agricultura, para o combate às pragas, às doenças, assim como, vamos dizer também, a química utilizada na produção industrial dos alimentos. Isso aí tem exposto a vida humana e também a vida de tantas espécies de animais em risco. Ora, antigamente eu até brinco, você dava o resto de comida para o cachorro, o resto de comida para o gato, e os bichos viviam muito mais do que vivem hoje. Hoje você dá ração. A incidência de câncer em cachorro, quem tem cachorro sabe disso, que a incidência de câncer em animais aumentou muito. Agora, por quê? Será que tem alguma coisa a ver com esses alimentos industrializados que são utilizados na produção de ração animal? Fica essa pergunta para a sua reflexão. Aqui, a chuva ácida, ela causa inúmeros problemas. Ah, professor, mas a chuva ácida existe no planeta muito antes do surgimento da raça humana. Correto. Até mesmo porque os vulcões lançam enxofre na atmosfera e, logicamente, o enxofre, o gás, em reação com as nuvens de chuva, a reação química, vai acidificar as gotículas de água que formam as nuvens e nós teremos a chuva ácida. Agora, a partir do momento em que o homem ele lança milhões de toneladas de gases poluentes na atmosfera, isso acaba potencializando e intensificando a chuva ácida, principalmente nas regiões urbanas industriais do nosso planeta, principalmente, não exclusivamente. E a chuva ácida, além de provocar a morte das árvores, aqui nós temos uma floresta, que vocês podem perceber que os pinheiros estão mortos, por causa da chuva ácida. A chuva ácida acidifica o solo, acidifica as águas de um rio, acidifica uma lagoa, um lago. A chuva ácida promove a corrosão dos monumentos, enfraquece o cimento das construções.
A chuva ácida, ela gera N problemas que não só contribuem para a morte de espécies, assim como também contribui, logicamente, para a destruição da vegetação nativa. Então nós temos que também trabalhar com projetos que reduzam as emissões de gases do efeito estufa, gases poluentes responsáveis pela formação da chuva ácida. Aqui nós temos as zonas mortas nos oceanos. Então, em vermelho, zona costeira morta, em azul, zona morta em oceano aberto. Então, essas zonas mortas, na verdade, né, água onde o oxigênio é menor do que 2 miligramas por litro, por causa da poluição. Nós temos também que levar em consideração que essas zonas mortas, onde em razão da poluição você tem a redução da oxigenação da água, o desaparecimento e a morte de espécies, você também tem que levar em consideração a pesca predatória. Então, espécies que habitam os mares e oceanos também estão correndo risco de extinção, porque o homem hoje explora do mar muito mais recursos do que a própria natureza é capaz de repor, ou seja, a reprodução das espécies não acompanha a quantidade que é retirada do mar pelos navios pesqueiros e por aí vai. Um outro problema aqui é o destino do lixo. Então, a cada ano são produzidos milhões e milhões de toneladas de lixo. E parte desse lixo produzido pelo homem vai para onde? Nos lixões a céu aberto, que é um local extremamente inadequado para que você dê destinação ao lixo. Por quê? Aqui nós temos matéria orgânica que, ao se decompor, lançará gás sulfídrico na atmosfera, que é o metano, que é um dos gases do efeito estufa. Aqui, como tem matéria orgânica, essa matéria orgânica, ao se decompor, ela vai dar origem ao chorume, porque a água da chuva, misturando com essa matéria orgânica em decomposição, vai provocar a formação do chorume. O chorume vai contaminar o solo, o chorume vai contaminar o lençol freático. Como o lençol freático ele se movimenta, o chorume pode chegar a um riacho, um rio, uma lagoa, uma baía. E como o chorume exige muito oxigênio para se decompor, ele acaba também sendo uma das causas da mortandade de peixes em rios, lagoas e lagos e baías. Então, além disso, você tem o mau cheiro, você tem a proliferação dos vetores transmissores de doença e tantos outros problemas que são derivados do descarte inadequado do lixo em lixões a céu aberto. Então, quando a gente fala terra sustentabilidade ameaçada, é um alerta que está sendo feito para a sociedade, para as pessoas, razão pela qual eu peço que vocês compartilhem o vídeo para que um número maior de pessoas possam assisti-lo. Fala da importância de assistir esses vídeos, fala da importância de participar das ações voltadas à sustentabilidade, se possível participar de organizações vinculadas ao meio ambiente, ou no mínimo, caso você não queira participar dessas organizações, que pesquise, que estude a sustentabilidade ambiental, porque, como eu disse, a Terra é o nosso lar. Repare isso aqui, ó, a imagem da Terra vista do espaço, tendo a Lua no pano de fundo. Vou pedir vocês aqui para olharem a América do Sul, já que nós somos brasileiros e a maioria das pessoas que assistem são brasileiras. Tenta achar a sua cidade aqui. Acharam? Não. Por que eu fiz essa pergunta? Já repararam o quanto nós somos pequenos frente ao nosso planeta? E o quanto o nosso planeta é pequeno frente à Via Láctea? O quanto a Via Láctea, que é a galáxia onde se encontra o Sistema Solar, é pequena frente à imensidão do universo? Esse aqui é o nosso lar. Daqui não sairemos tão cedo para colonizar um outro planeta, porque, primeiro,
precisamos achar um planeta que permita a sobrevivência da raça humana, que tenha as condições ambientais similares à da Terra. É procurar uma agulha num deserto. Segundo, não temos tecnologia para isso. Terceiro, se um dia tivermos essa tecnologia, por exemplo, de dobra espacial, conseguir dobrar o espaço-tempo e visitarmos um sistema estelar diferente do sistema solar, temos que achar um planeta na distância exata da sua estrela, localizado exatamente naquela faixa onde é possível desenvolver a vida como nós conhecemos e ter um planeta com características semelhantes à nossa. Sabe quando é que nós vamos achar isso? Até podemos, com o advento de novas tecnologias de observação espacial. Mas quando chegaremos lá, só Deus sabe. Nenhum de nós irá presenciar essa ação em vida. Nenhum. Então, se a Terra é o nosso lar, a Terra é a nossa prisão. Precisamos manter a sustentabilidade desse planeta para garantir o direito à vida às futuras gerações, não só da raça humana, mas de todas as espécies que habitam o planeta Terra. Façam uma reflexão sobre o que eu falei. E para encerrar nosso encontro, quero agradecer a todos que assistiram até o final do vídeo. Lembrando que o canal Geogênio não é monetizado, está próximo até de ser monetizado. Eu não estou gravando vídeos para ganhar dinheiro no YouTube, mas como a monetização é obrigatória, eu tenho dito que no momento que ele for monetizado, tudo aquilo que for repassado para mim, eu entregarei a instituições de caridade. Eu não quero um centavo do YouTube, porque o canal Geogênio foi criado para ser uma ferramenta de suporte aos jovens e adultos que estão se preparando para concursos. Essa aula é em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. E sendo assim, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu comentário, fortaleça, compartilhe o vídeo, dê o like, para que o YouTube possa entender que esse vídeo é bom e pode e deve ser assistido por mais pessoas. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fique com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!